Quando a serpente foi falar com Eva, Eva já tinha cometido alguns erros. Primeiro que Deus falou com Adão e Eva que eles ficassem juntos. A mulher de algum momento separou do homem e foi sozinha. Aí eu fico imaginando, as entrelinhas da Bíblia me permitem essa imaginação. O que levou Eva àquela árvore lá? Não foi comer o fruto. Não foi comer o fruto. Porque ela não chegou lá de cara e já pegou o fruto e comeu. Ela ficou ali parada a ponto de abrir o diálogo com a serpente. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com as coisas erradas é fuja do terreno da tentação. Não, e aí você tem o sentido do casal andar junto, né? O casal junto. Um dá força ao outro. Sim. Tava lá. Porque cada um tem a sua área de cada um tem a sua área e um apoia o outro. Tá, é bíblico isso. Ela foi sozinha. Olha que ela não foi com a intenção de comer a fruta. Senão ela já tinha chegado lá calada e pegado ela. Ela ficou ali demorando, tanto é que a serpente apareceu e começou a dialogar com ela. Eu imagino que no primeiro momento ela deve ter achado estranho aquela serpente falar. Serpente não fala. Mas é que ela falava. Aí a serpente faz uma pergunta para ela de maneira trocada. Não é assim que disse Deus: de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Não foi isso que Deus disse. Olha o problema da falácia. A falácia é uma mentira que parece ser verdade. Pega uma coisa que você falou e muda só o tom. Sabe aquela história do Boccaccio que ele escreveu na parede assim: matar o rei não é pecado. Aí quando o rei foi lá procurar, ele falou: não foi isso que eu escrevi, matar o rei não é pecado. Eu falei: matar o rei? Não, é pecado. Então quer dizer, o tom que você coloca, uma vírgula que você tira, e hoje na era dos recortes, dos shorts, que as pessoas ficam pegando cortes, e às vezes de maneira... Não falando no corte que a gente faz aqui e coloca, não, tô falando aquele hater, que às vezes pega um corte de 2 horas, ele pega você falando uma coisa, olha que bobagem que o Lucão falou, olha que bobagem foi dita aqui, olha como é que um cara pode falar isso aqui, olha. Às vezes está falando lá de uma coisa, fala assim, olha, dos vários investimentos que tem, aquilo que eu não recomendo dos 4, eu não recomendo hoje fazer esse investimento aqui. Você está falando de 4, aí ele pega só aquela palavra assim, o Thiago Nigro é contra esse investimento. Então o diabo distorceu. Aí a Eva caiu na lábia dele para tentar ainda dar resposta. Uma outra coisa que eu aprendo: não vai dar pérola aos porcos, não vai, como disse Jesus, né? Não vai ficar conversando com o hater. O hater não está ali com uma dúvida honesta. Ele está para polemizar. Então, você vai falar assim com ele: aqui tem 2 garrafas azuis. Ele fala assim: mentira, ele falou que tem 2 garrafas azuis. Aí você vai se dar o trabalho e fala assim: não tem 2, aqui é 1, 2. Você está contando errado, quer dizer, ele vai ter sempre uma coisa. Aí Eva ainda, na ânsia de querer defender Deus, falou assim: não, Deus falou que a gente pode comer das árvores, só essa aqui que já não pode comer e tocar. Você percebeu na leitura? Deus não falou nada que não podia tocar do fruto. Quem acrescentou esse tocar foi Eva. Eva cometeu um outro erro que nós também temos que tomar cuidado hoje. Ela colocou palavras na boca de Deus. Fica com a Bíblia. Para quem é cristão, né? Ir além da Bíblia que é o perigoso. Você pode até ser 90% bíblico ou até 100% bíblico, mas acrescentar uns 10% ali que não são, aí é complicado. Ela foi quase 100% bíblica. Ela falou: Deus falou isso, e falou para não tocar. É mesmo? Eu estou tocando e não está acontecendo nada. Aí Eva viu que a árvore é agradável aos olhos. E olha qual foi justamente a tentação da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, vocês serão iguais a Deus. Lembra que eu falei, quando até dei o exemplo do museu, que Deus, às vezes não, a maioria das vezes, ele dá mais do que a gente pede? O diabo vai na contramão disso. O diabo oferece para você o que você já tem. Pior, ele não só oferece o que você já tem, mas ele convence você a trocar o que você tem para algo que ele vai lhe dar de categoria inferior. O diabo chega para você e fala o seguinte: eu vou te dar um carro, só que você já tem um carro. Aí ele tira o carro que você tem e te dá um fusquinha, fundindo o motor. Eva já tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus. Ela já tinha a semelhança do Criador nela. Ela e Adão já haviam sido criados para dominar a terra
e dominar os animais e serem os representantes de Deus nesse mundo. Quer coisa melhor do que isso? Esse exemplo que você usou, às vezes, é até uma falsa ilusão de melhora das pessoas. Às vezes o cara cai numa tentação de uma proposta, ganha uma coisa melhor assim, só que o cara cai numa ilusão que o cara tem um Onix, um HB20, aí ele ganha um Porsche. Aí ele descobre que ele não consegue pagar o IPVA do Porsche, ele não consegue arrumar o Porsche. É uma falsa ilusão de memória que ele você fica a pé. Isso tem tudo a ver com traição, tem tudo a ver com mudança de emprego, né? Você tá feliz, você tá bem, cara. Aí você fica... A pessoa te convence que você não tá bem. Muitas propagandas hoje, elas querem te convencer a cortar os pulsos porque você não tem aquela geladeira... Sim. Ultra, mega, power, diamante, blaster, né? diamante, você tá entendendo? Que a outra é de outra cor. Você já tem uma geladeira em casa, tá muito bom. Pra quê? No mundo das finanças, muita gente dá com os burros na água por causa disso. Ele às vezes entrega tudo pra ter algo que ele já tem. Ela tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus, gente. Ela tinha um domínio. Deus tinha atributos comunicáveis que ele passou pra ela. Como é que o diabo agora vai falar, vocês vão ser iguais a Deus? Ela pegou do fruto e comeu. Agora é interessante que Tiago fala na Bíblia que Eva foi enganada, Adão não. Isso é uma coisa interessante. Adão não foi enganado. Quando eu li isso no Novo Testamento, eu falei assim, peraí, mas... No Novo Testamento? Quer ver? Eu vou pegar aqui a passagem, vou ler para vocês. Porque ele aqui. confiou na Eva, né? Ela foi enganada. Não, o ponto aqui não é que confiou, é ele era o marido dela. E aí ela fez isso e ele... Uma só carne. Cara, foi junto, entendeu? Sabe, tipo assim, às vezes sua esposa faz um negócio e você não concorda, mas você fala, caraca. Já fez, né? Cara, vou apoiar minha esposa, sabe? Mesmo às vezes você não concordando. Na verdade é Timóteo, perdão. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. 2, 13 e 14. Vamos ver aqui. Então, só corrigindo, não é Tiago, é Paulo em Timóteo. Ele fala o seguinte, olha... Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Caramba, cara. Agora que vocês veem o grande problema. Se Adão não foi iludido... Porque Eva ainda podia falar, poxa, mas ela foi enganada, Deus podia ter uma misericórdia dela. Mas Adão comeu do fruto consciente do que ele estava fazendo. Aí, a partir disso, a pergunta que eu volto para o Gênesis é, por que ele comeu do fruto? Raciocina comigo. Quando ela comeu do fruto proibido, automaticamente ela deve ter sentido a sensação de nudez, de pelada, que eu falei, de vazio, de ausência de Deus, de angústia, tudo aquilo que ela nunca nem imaginava o que era, ela começou a sentir como fruto da transgressão. E Adão não. Adão percebeu. Será que ele comeu por amor? Bingo. Porque ela ia ser expulsa, ela sofrer e tipo assim, cara, não posso abandoná-la nesse momento, né? Eu prefiro amargar a consequência com ela a perdê-la. E aqui vem uma outra lição de relacionamento muito forte. Por mais lindo, por mais aplaudível que seja o casamento, nem ele pode estar acima de Deus na nossa vida. Nem a relação pai e filho. Qualquer coisa ou pessoa que nós coloquemos acima de Deus vai dar problema para nós. Até o amor, até as virtudes. Se eu colocar a igreja acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar a minha esposa acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar meu filho, eu estou em pecado. Se eu colocar meus pais, eu estou em pecado. E Adão, o que ele fez? Na hora que ele falou assim, eu prefiro pecar contra Deus a perdê-la, ele colocou Eva acima de Deus. E a consequência imediata já veio. Que logo depois de ter feito isso, e aí é um outro problema, quando você coloca coisas acima de Deus, as suas decisões se tornam efêmeras. Elas não se sustentam. Tanto é que depois de ter feito isso, a primeira coisa que ele fez foi acusá-la. Ele não assumiu perante Deus, Senhor, eu comi do fruto que eu não queria perder minha mulher. A mulher que o Senhor me deu, ela me entregou do fruto. Foi ela aqui, foi ela. Ou seja, todas as virtudes só têm valor se concebidas em Deus.